Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e vamos hoje para a nossa videoaula 10 da disciplina Mecânica Básica 1. Ainda vamos falar sobre aplicações das leis de Newton, agora na sua parte 3. Esse assunto ainda está contemplando o capítulo 5 do livro que estamos usando como referência para a nossa disciplina. Bem, na aula de hoje vamos estudar os seguintes tópicos: dinâmica do movimento circular uniforme, o MCU, e vamos apresentar aqui algumas aplicações. Okay? Bem, pessoal, o MCU, movimento circular uniforme, como qualquer outro movimento, é governado pela segunda lei de Newton. Okay? A aceleração da partícula orientada para o centro da trajetória deve ser produzida por alguma força ou diversas forças. Vamos lembrar da nossa videoaula sobre a cinemática do movimento circular, que para o movimento circular nós temos uma aceleração voltada para o centro. E essa aceleração é a aceleração centrípeta. Okay? Especificamente para o MCU, que é o movimento circular uniforme, o módulo da velocidade permanece constante. O que está mudando é a sua direção e o seu sentido, né? O que muda é a direção e o sentido do vetor velocidade. Mas existe, no caso, a aceleração voltada para o centro, e essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então, pessoal, se o vetor velocidade está sofrendo mudança na direção e no sentido, essa mudança é proporcionada por alguma força, ou, como eu falei aqui, diversas forças, certo? E essa força, nessa figura, observe que o vetor velocidade, nessas três posições, está mantendo o módulo constante, que é o seu tamanho, mas vejam que a direção do vetor e o sentido estão alterando. Então, deve ter alguma força que esteja alterando essa direção e esse sentido. Okay? Se tem alguma força que está mudando a direção e o sentido, vai ter aceleração. Já vimos na cinemática do movimento circular que essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então, essa força, vamos chamar também de resultante centrípeta. Na verdade, essa força não é uma força nova, é alguma força que está atuando na direção radial ou na direção do centro, certo? E essa resultante centrípeta proporcionará uma aceleração centrípeta. Como nós já vimos, tá? A aceleração radial ela é expressa pela razão v² sobre r. Então, a aceleração centrípeta, a resultante centrípeta, conforme nós apresentamos aqui, que todo movimento é governado pela segunda lei de Newton, então a resultante centrípeta vai ser mv² sobre e. Ok? Bem, o movimento circular uniforme pode ser produzido por qualquer conjunto de forças, desde que a resultante seja sempre orientada para o centro do movimento circular, ou do círculo, né? E deve possuir módulo constante. Detalhe, o corpo não precisa se mover em torno de um círculo completo, né? Por exemplo, um carro fazendo uma curva, nós temos, né, naquele momento, alguma força atuando, mudando a direção da velocidade, do vetor velocidade, então aquela força naquele momento vai se comportar como resultante centrípeta, ok? Bem, uma coisa importante é que a primeira lei de Newton não se aplica ao movimento circular uniforme. Por que não se aplica? Porque no MCU, para o MCU, a soma das forças não vai ser zero, né? Por quê? Porque vai ter alguma força voltada para o centro e essa se comporta como resultante centrípeta. Ou seja,
um sistema em movimento curvilíneo não encontra-se em equilíbrio, nem estático e nem dinâmico. Haja vista em algum trecho desse evento, em alguma parte desse evento, nós temos a ação de alguma força se comportando como resultante centrípeta. Ok? Bem, outra coisa interessante, né, que nós já falamos aqui, veja só, em todo movimento circular vai ter alguma força voltada para o centro. Qual a função dessa resultante, ou melhor, qual a função dessa força que no momento do evento está se comportando como centrípeta? A função dela é alterar, ok? Ela vai alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mantendo o seu módulo constante. Então veja nessa figura aqui que alguma força está atuando, apontada para o centro, e ela está alterando a direção do vetor. Nesse momento aqui, dessa posição, na nossa figura, o fio que está prendendo esse objeto, ele se rompe. Então, se o fio se rompe, não tem mais a força que está alterando a direção do vetor velocidade. Por isso que o objeto ele se move em linha reta. Então, a partir desse momento aqui, a soma das forças tornou-se zero. Então, o sistema tende, a partir desse momento, a realizar um movimento com vetor velocidade, com o módulo do vetor velocidade constante, a direção e o seu sentido. Então, a partir desse ponto aqui, nós temos um MRU. Ok? Então, a função da resultante centrípeta é alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mantendo o seu módulo constante. Ok? Bem, outra coisa interessante, como eu já falei também, a resultante centrípeta não é uma força nova. Ok? É o resultado de alguma força que esteja voltada para o centro da trajetória. Essa figura aqui também mostra isso. Ó. Quando você for representar o diagrama do corpo livre, alguma força está atuando e essa força F, ela se comporta como resultante centrípeta. Você não vai representar outra força para dizer que essa outra força é a resultante, como está nessa figura aqui. Então, a resultante centrípeta não é uma força nova. É o resultado de alguma força ou conjunto de forças que estejam atuando na direção radial. Ok? Então, você não vai representar mais um vetor na figura. O vetor já está representado. Ele apenas se comporta como tal, como a resultante centrípeta. Ok? Bem, vamos aqui então, já que nós apresentamos a ideia sobre a resultante centrípeta, vamos aqui apresentar algumas aplicações que nós podemos usar, tá bom? A primeira delas é um carro executando uma curva plana, certo? Vamos ver aqui nessa figura. Então, quando o carro executando uma curva plana, vamos ver aqui as forças que atuam sobre ele. Olha aqui o diagrama do corpo livre do lado direito. Então, aqui considerando o carro como sendo um ponto material, nós temos a força peso, que é vertical para baixo. Vamos ter a força normal, que é vertical para cima. E, devido à ação da pista nos pneus, teremos aqui a força de atrito, que eu coloquei aqui na figura traz o Fzinho como força de atrito. E vejam que essa força está atuando na direção radial do sistema. Então, aqui no nosso sistema, nós temos 1, 2, 3 forças. Porém, peso e normal estão se equilibrando, atuam na direção vertical, e a força de atrito que está apontada para o centro.
Então, essa força, nesse momento, ela está se comportando como resultante centrípeta. A força de atrito é a resultante centrípeta. Vimos que a resultante centrípeta é dada pela expressão mv² sobre r. A força de atrito cinético, vimos na nossa videoaula 9, que é dado pelo produto coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, então eu vou colocar no lugar do N, mg. Cancelando o m de um lado com o m do outro, já que é um produto dos dois lados, chegamos na expressão para você calcular a velocidade, ou melhor, o módulo da velocidade que você precisa ter numa curva. Vejam que o módulo da velocidade vai depender do raio. Se você entrar numa curva com raio grande, você pode fazer com a velocidade grande. Se você entrar numa curva plana com raio pequeno, você precisa fazer a curva com raio pequeno. Detalhe importante, que nem toda curva é plana. Existem curvas elevadas, tá bom? Veremos a maneira de calcular a velocidade para curvas elevadas em uma próxima videoaula, tá bom? Mas aqui está a expressão para você obter o módulo da velocidade que o carro tem que ter numa curva plana. Vejam que a velocidade vai depender, né, no caso aqui da expressão, da raiz quadrada do raio dessa curva. Também vai depender do local, representado pela aceleração gravitacional, e do coeficiente de atrito cinético entre o asfalto e os pneus do carro. Ok? Vamos lá. Segunda aplicação, temos carro executando uma curva vertical, certo? Como é que seria curva vertical? Bem, eu trouxe aqui uma figura que representa curvas verticais. Ó. Eu tenho um trecho plano, que é o trecho A. O trecho B é uma depressão e o trecho C é uma elevação. Isso aqui, quando você está no asfalto, numa pista, e o carro passa por aquele trecho baixo e depois por um trecho alto, ali são exemplos, né, aproximados de curvas verticais. Óbvio que você não tem uma curva... Se você completar aqui, ó, você tem um trecho com certo raio, tanto na depressão quanto na elevação, ok? Vamos ver cada situação dessas aqui. Vamos lá. Vamos para a depressão, certo? Eu isolei aqui a figura. Vamos lá. Quando o carro está numa depressão, nós temos a força-peso vertical para baixo, só que na depressão, o carro ele comprime mais a superfície. Se ele vai comprimir mais, o módulo da força normal vai ser maior do que o módulo da força-peso. Tá? Se vocês imaginarem aqui um trecho curvilíneo, vejam que tanto a normal quanto a força-peso estão atuando na direção radial, ou seja, na direção do raio. Só que a normal está apontada para o centro da trajetória, enquanto que a força-peso está contrária ao centro. Mas as duas atuam na direção radial. Logo, a resultante centrípeta vai ser a diferença N menos P, ok? A resultante centrípeta mv² sobre R. O problema aqui é obter uma expressão para calcular normal numa depressão, que é esse caso, ou numa elevação, que é o próximo. A força-peso M vezes G. Então, aqui, ó, isolando o N, eu vou ter mv² sobre R mais mg. Eu tenho uma soma com termo comum, então vamos colocar a massa em evidência. Aqui está a expressão para calcular a força normal quando o carro realiza um movimento curvilíneo e está passando em uma depressão. Vejam que a normal aqui, em módulo, vai ser o módulo da normal
é maior do que o módulo da força peso, ok? Então, para você calcular a normal, você tem que saber, de fato, a velocidade que ele está passando nesse trecho, o raio do trecho curvilíneo, a massa do carro e a aceleração gravitacional, ok? Bem, vamos agora para a elevação. Tá? Na elevação, também entende-se uma suposição aqui de um trecho curvo, né, de raio R. Vejam que na elevação a análise é diferente. A força-peso ainda é vertical para baixo, mas agora, quando o carro está passando na elevação, o contato dele com o asfalto reduz. Como a normal está associada à compressão, nesse momento a normal é menor do que o peso. Mas vejam agora que as duas forças estão atuando na direção do raio. Porém, a força-peso está voltada para o centro e a normal está atuando no sentido contrário ao movimento, ao centro da trajetória. Então, agora, a resultante centrípeta vai ser menos n, tá bom? Bem, a resultante centrípeta mv ao quadrado sobre r, a força-peso mg, e o que eu quero obter é a normal nesse trecho. Então, isolando n, teremos mg menos mv ao quadrado sobre r. Na subtração, veja que eu tenho o m em comum, então, colocando em evidência, chegaremos à expressão para calcular o valor da normal nesse trecho de elevação. Vejam agora que, em módulo, a força normal vai ser menor do que a força-peso. Detalhe, não é que a força-peso diminuiu. Quem reduziu foi a força normal devido à compressão reduzir no trecho de elevação. Tá bom? Bem, mais uma aplicação aqui que a gente pode ter, que essa aqui é mais comum, a força gravitacional entre a Lua e a Terra. Né? Detalhe importante, que a Lua está em órbita na Terra porque a força que atua entre a Lua e a Terra, a força gravitacional, ela está se comportando ou ela está atuando numa direção que forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Então, nesse momento, a força gravitacional ela está se comportando como resultante centrípeta. A função da força gravitacional é alterar a direção e o sentido do vetor velocidade da Lua, mantendo seu módulo constante. Então, nesse momento, a resultante centrípeta é apenas a força-peso. Resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r, força-peso mg, podemos cancelar aqui a massa, chegaremos na expressão para você calcular o valor da aceleração gravitacional para a posição da Lua, ou seja, né, para aquele raio da trajetória, certo? Então, é outra aplicação aí. Tem outras, né? Eu trouxe apenas essas para a gente ilustrar um pouco e relacionar a dinâmica do movimento circular com algumas situações que nós temos no nosso sistema, ok? Com isso, a gente finaliza mais uma videoaula. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe lá o seu like, faça um comentário para que a gente possa melhorar as produções aqui das nossas videoaulas e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e obrigado.